Hoje nós vamos falar sobre as medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas, elas são aplicadas mediante uma prática infracional. Elas são em número de 6, que são a advertência, reparação de dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Como o nosso foco é a prevenção, eu acho que, ao longo da minha experiência, eu vi que a gente tem que dar um peso maior nessas 3 medidas. As 3 primeiras medidas: a advertência, a reparação do dano e da prestação de serviço à comunidade. Porque qual é o objetivo da medida? O nome dela é medida socioeducativa. Então, ela tem no seu bojo uma proposta de socioeducar. Não é só o juiz aplicar a medida, assinar a medida. Ela tem que ter um conteúdo retributivo, que é o que ela vai trazer para esse adolescente que está cumprindo a medida. Então, no momento em que ele recebe a medida de advertência, que é dada pela autoridade judiciária, ele tem que entender que aquilo que ele fez é uma coisa totalmente errada e que ele está sendo advertido pelo juiz, não é mais pela professora, não é mais pelo conselheiro tutelar, é pelo juiz. E a partir dali, ele já tem um processo. Mas a medida de advertência, ela é uma oportunidade que se dá para uma prática infracional considerada leve. E é uma medida muito pouco usada. Uma outra medida que a gente tinha que lançar mão, sugerindo a aplicação dessa medida, é a de reparação ao dano. A gente encontra muito isso nas escolas. Então, a gente tem que escrever e solicitar à autoridade judiciária, né, a aplicação dessa medida. Porque um adolescente, quando ele se propõe a destruir um bem, por exemplo, da escola, uma torneira, fazer uma pichação, quebrar uma carteira, ele teve, né, a disponibilidade de fazer aquilo. Ele fez aquilo com algum motivo. Então, ele também é capaz de entender que ele tem um dever de preservar aquele bem patrimonial e que ele não tem o direito de destruir aquele bem patrimonial. Que aquele bem patrimonial não é um bem só dele, é um bem coletivo. E no momento em que ele destrói aquele bem, ele é responsabilizado, ele tem que ser responsabilizado pelo conserto daquele objeto, daquele patrimônio. Então, na aplicação da medida, a gente tem que levar a esse entendimento. Ele está destruindo uma coisa que não é dele, é do coletivo, então ele tem que reparar. E uma outra medida que essa é um pouquinho mais, que é a prestação de serviço à comunidade. Mas tem que ter muito cuidado com a aplicação dessa medida, porque eu já vi situações em que coloca o menino para cumprir essa medida numa empresa, por exemplo, e aí as pessoas que estão tomando conta da medida, né, sempre tem que ter a técnica do CREAS, ela fica ligada a uma pessoa que vai tomar conta dessa medida, que vai tomar conta desse menino cumprindo essa medida. Essa pessoa tem que ser preparada, porque esse menino, ele não pode estar nessa empresa para ir comprar cigarro, para ir jogar no bicho, para ir fazer... Ele tem que ter uma proposta educativa ali naquele espaço. Ele está prestando serviço à comunidade, ele tem que realmente estar dando um retorno à comunidade de algo que ele fez errado. Por exemplo, ele quebrou o vidro do ônibus, ele desceu por trás, ele fez uma algazarra, participou de uma bagunça no ônibus, que ele vai trabalhar na garagem do ônibus para lavar o ônibus todo dia. Que ele
fez uma besteira de pichar um prédio público, que ele vai trabalhar nesse prédio público para ele ver como é que as pessoas trabalham, se dedicam, chegam lá, tem um respeito por aquele espaço. Ele tem que ter essa convivência. Por incrível, eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa de incrível. Esses meninos, eles não têm o hábito de dar bom dia, dar boa tarde. Então, às vezes, quando você coloca ele num lugar desse, ele vai aprender a dar bom dia, dar boa tarde. Vai aprender a comer, não sabe comer numa mesa. A gente vê isso muito na unidade. A gente dá comida e eles comem com um prato assim próximo à boca. Eles não sabem assentar o prato numa mesa e comer assim. Então, todas essas ações educativas, elas têm que ser priorizadas dentro do cumprimento da medida. Uma outra medida também, essa já é de conhecimento de todos, né? Uma medida bem comum, aplicável, que é a liberdade assistida, que tem um objetivo muito forte, né? A liberdade assistida, ela tem o objetivo de acompanhar, de orientar e auxiliar. E é uma medida que os adolescentes acham que ela não é nada, que ela é uma aguinha com açúcar. Isso corroborado pelo juiz, né? Porque eles saem da audiência dizendo, olha, eu agora vou te dar uma LA e você só vai lá assinar, quero só ver se você vai lá assinar. E não é isso, né? A única coisa que eu acho que eles não fazem é assinar. Essa medida tem no seu interior toda uma reestruturação de vida, né? Voltar para a escola, ser inserido no mercado de trabalho, desenvolver uma atividade esportiva, uma atividade intelectual. Então, tudo isso está dentro dessa medida. Então, gente, a gente tem que ter o maior cuidado, né, no cumprimento dessas medidas, porque não é só aplicar e deixar lá, é o papel. Está escrito no processo do menino que ele teve uma progressão de medidas, saiu da semi-liberdade e foi para a liberdade assistida. Não, ele sai de uma medida mais grave e ele entra numa medida mais branda, justamente para ele entender o motivo dessa transição e o que ele vai receber agora.